Anderson, a gente teve uma situação, até o pessoal comentou bastante, que foi em dezembro, agora recente. Tivemos uma chuvarada, foi, né, bastante intensa e tudo mais. E não, a gente acabou tendo situações de problema, de falta de água, porque não estava conseguindo captar. Você consegue explicar melhor para a gente como é que foi isso? Eu sei que muitas pessoas ficaram se questionando. Tá, mas se chove... Não, se não chove... É ruim. É ruim. Se chove também. Então, assim... Que o volume de chuva que teve no tempo fez com que, por exemplo, um rio, né? Se você tem ali, vamos ser que seja uma valeta, né? Pensar que é uma pequena valeta. Então, se a água está bem certinha, andando lá numa calmaria danada, ela fica limpinha. Se você vem com volume de água forte naquela valeta, então ele vai lavar, a água vai lavar tudo, vai levar tudo que tem na frente. E ela não fica numa água de qualidade que eu posso fazer o tratamento dela, numa primeira situação. Com esse fator climático, ocorre uma série de quedas de energia. Se você entrar no site da Copel, eles vão dizer, em determinada cidade, tantos mil pontos ficaram sem energia. Os nossos poços, além de também ter o problema dessa enxurrada, também alguns ficam sem energia. Até a Copel ir lá e reparar essa situação, então eu tenho esse problema de produção. Então, naquele final de semana, era de um sábado para domingo, na minha produção que eu falei no início da nossa entrevista de 15 milhões de litros, eu não consegui nem a metade. Então, 7 milhões de litros a menos faz com que esse tanto de pessoas fiquem sem água. Por que mais, vamos dizer, seria um caos, né? Que nem é o caos, vamos dizer que teria metade da população sem água. Por quê? Porque daí todos eles, até ficar sem, têm a sua caixa d'água, que é extremamente importante. Só que você calcula lá, por exemplo, para um dia, né, que você tem água. Então, como ficou um período grande até que todo o sistema estivesse funcionando, começou no sábado, aí no domingo, até você resolver, aí até o ciclo da água chegar no seu final, aconteceu lá de 18 horas, 24 horas, 36 horas, em alguns locais vão dizer 48 horas. O cara não tem reservação para todo esse tempo. Então, essas pessoas tiveram a dificuldade de ficar sem água por esse período. Mas são coisas esporádicas, pontuais, né? Pontuais, não é pontual. nada que... Como é que a gente depende da natureza e muitas vezes essas intempéries acabam influenciando, né? Positivamente de alguma forma e negativamente de outra. Então, o que é bom? Que daí, com o passar do tempo, toda essa água ela vai entrando na superfície, né? Faz com que aquele período fique fresco por mais tempo, você não consome tanta água. E daí, logicamente, os manancial, né? Aí estudo de pessoas técnicas, que não sou eu a pessoa certa, e mesmo aqueles que têm o conhecimento nunca vão poder afirmar e não conseguem afirmar, quanto tempo que no lençol, né, consegue absorver essa água para que eu tenha um ganho na captação superficial dela, né? Falam em 6 meses, né? Então, para você ter uma ideia, aquela água ajudou para aquele momento, no sentido da temperatura, mas não que ajudou para mim na captação superficial. Sim. Então, é uma questão bem complexa. É igual você dizer assim, por que uma fatia de terra lá de 10 alqueires colheu 100 sacas de soja por alqueire e um do lado lá, próximo, colheu 120, 130, né? De repente um pegou chuva, não pegou chuva, na primeira chuva ele pegou, na segunda não, plantou mais cedo, plantou mais tarde, né? Que é uma coisa fácil que os agricultores dominam bastante, e mesmo dominando eles têm que tomar decisão. Às vezes tomam decisão certa e às vezes errada porque não consegue entender todo o processo e não consegue prever como é que as coisas vão funcionar. Mais ou menos nós somos da mesma forma, nós temos que às vezes prever algumas coisas, tentar falar, né? Muitas pessoas vêm lá, mas Anderson, cabe energia, por que tu não coloca um gerador? Poxa, mas daí é o seguinte, cada gerador tem um custo, para cada instalação do gerador eu tenho um técnico para ir lá mexer nele, então imagina eu ter 28 postos, eu tenho que 28 gerador, 28 técnico, esse é o tempo que a empresa que cuida disso de abastecimento de energia, que é a Copel, leva para que o seu funcionário, que é um conhecimento amplo do negócio, vai lá fazer o restabelecimento da energia. Então eu não consigo ir lá a todo momento, porque o objeto do SAI não é
fornecimento de energia, é abastecimento de água, mas para o fornecimento de água eu preciso de energia. Logicamente, numa captação que nós estamos fazendo lá de 150 litros por segundo, vai estar o gerador lá, porque daí lá é uma coisa muito vultuosa, né? Justifica o investimento. Isso, justifica o investimento. Então, eu estou tentando responder todos os questionamentos, todas as colocações que as pessoas, os usuários colocam. Eu entendo? Às vezes entendo. Algumas coisas justifica do que é falado? Não justifica. Mas eu também consigo ter capacidade de entendimento das pessoas que às vezes passaram por um dia difícil, por algumas séries de dificuldades também. Por isso, chega em casa e quer tomar um banho. É o mínimo que a pessoa espera. Mas é por isso que eu digo, e por isso que de repente da fala lá atrás, a responsabilidade é muito grande. Porque se nós falharmos, aí nós colocamos em risco esse, vamos dizer, benefício, né, que a pessoa vai ter lá, que ele só pede que tenha um pouquinho de água para ele tomar, ou tomar um banho e assim por diante, que é a coisa mais justificável possível, né? Por isso que nós estamos trabalhando com muito afinco e a gente está aqui fazendo essas colocações para que a comunidade então entenda, né, que nós estamos no caminho certo. Pode ter certeza absoluta que se colocar 100 especialistas, vai ter 10 que vão divergir? Vai ter. Sempre vai haver divergências. Mas são estudos que foram realizados lá atrás, nem são de agora, na época do Dieter, né, como diretor executivo. Depois o Vitor já pegou alguma parte também, né, nessa instalação dessa pequena ETA, porque se não fosse isso também a gente teria uma dificuldade muito maior. E o SAI então acelerou, e por isso que foi determinante, porque daí como é que você vai fazer o investimento se tu não tem o recurso? Então você tem que ir atrás do recurso. Então agora, se você somar 3 milhões e meio de reservatório, 18 milhões da nova ETA, mais 11 milhões da adução, você vai ver que dá mais de 30 milhões. O SAI não tinha esse dinheiro em caixa. Foi captar, fez uma economia durante o tempo e agora chegou a hora de consolidar e executar estes investimentos para que a gente tenha, num futuro bem próximo, uma qualidade um pouco maior nesse abastecimento e sempre cuidando da qualidade da água que cada usuário recebe na sua residência, no seu comércio ou a indústria realmente.